Bom dia, estamos começando mais uma hora do cafezinho. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã de sábado. Vera Rocha entrou, bom dia, Vera. É tão bom encontrar vocês. Já estou aqui com a minha caneca, o meu cafezinho. Já preparou a sua? Bom dia a todo mundo que está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre jornalismo na pandemia, que é uma coisa que tem sido muito debatida, né? Porque nunca o jornalismo teve um destaque tão grande, as notícias, né, são tão importantes. Eu sou Sueli Temporal, para quem não sabe, todo mundo já deve saber. Eu estou aqui todo sábado no canal da agência ATCOM fazendo essa live Hora do Cafezinho. Hoje eu vou receber aqui meu colega jornalista Donaldson Gomes. Estou esperando que ele entrar para a gente começar aquele papo sensacional. Donaldson é formado pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, também de onde eu vim. Ele tem MBA em Marketing pela Unifax e ele é editor do jornal O Correio, onde também já tive a oportunidade de trabalhar, já foi minha casa. Ele hoje é titular da coluna Farol Econômico e apresenta a live Política e Economia no Instagram. Eu quero dizer, antes de colocar ele aqui na conversa, que ele é um dos jornalistas, na minha opinião, da atualidade, mais competentes e mais respeitados da Bahia. Então, para mim, hoje é uma honra, uma alegria, que você não faz ideia, Donaldson. Uma honra de você ter aceito o meu convite, porque, vou repetir o que eu falei agora, para mim você é um dos jornalistas mais competentes e mais talentosos da Bahia no momento. Há muito tempo, eu quero lhe dizer isso, na presença de outras pessoas, Obrigado. porque eu já lhe disse isso pessoalmente, mas eu quero dizer isso na presença de outras pessoas. Eu lhe respeito muito, lhe admiro muito, acho você um cara sensacional, jornalista de primeira linha. Fico honrada de ter você aqui e de ser sua colega. Você dignifica a Nossa, profissão. E agora, obrigado. Sua alegria. depois dessa Hã? rasgação de seda, suas palavras. A alegria é toda minha, a felicidade é toda minha. E eu tava vendo você falando ali sua trajetória, e fiquei bem feliz porque eu acho que eu tô seguindo seus passos, né? Universidade Federal da Bahia, Correio. Eu acho que eu tô no caminho certo. Felicidade enorme estar aqui contigo, com tua audiência. Eu assisto a hora do cafezinho regularmente. Eu não posso dizer todo sábado, porque às vezes a rotina atrapalha a gente, mas Claro. sempre que posso estou aqui e é sempre uma satisfação acompanhar os temas que são apresentados e hoje vai ser muito legal participar dessa discussão, né? Muito bacana. Veja só, nós já temos duas perguntas da audiência, tá? Mas eu vou começar aqui com o meu roteiro que eu fiz. Então, assim, ó, eu quero falar o seguinte: nunca houve tanta informação circulando e, em contrapartida, nunca houve tanta desinformação. Ó, Jorge Gautier entrou, viu? Nós estamos aqui, ó, com Vera Rocha nos assistindo, Jorge Gautier, Vitor Guedes, Marcos Silva, Audiência Ana Lu qualificadíssima. Ribeiro. Nós estamos aqui com muita responsabilidade do que nós vamos falar, viu, Dom? Então, em contrapartida, apesar da quantidade enorme de informação circulante, nunca houve tanta desinformação. E, inclusive, a Organização Mundial de Saúde está falando já em infodemia, que é a pandemia de informação, é o excesso de informações. Porque algumas são precisas e outras não são nada confiáveis, certo? E, então,
eu queria saber, dentro desse cenário, parecia que o jornalismo iria ressurgir como um antídoto às fake news e ao excesso de informação. Mas o que está se vendo é um crescente descrédito das instituições jornalísticas, de uma forma até perversa, né? Até orquestrada. Você sente que não é uma coisa natural, que é uma coisa feita de forma a dar o descrédito das instituições jornalísticas em favor dos boatos, em favor das fake news. Então, na sua opinião, quais os principais... não, na verdade, a primeira pergunta é, na sua opinião, como está sendo praticar o jornalismo no meio dessa confusão toda? Excesso de informação, fake news, descrédito dos veículos, das instituições jornalísticas. Como está sendo exercer a profissão de jornalista nesse cenário? Olha só, Su, eu acho que nunca foi tão desafiador, nunca foi tão desafiador exercer o jornalismo como tem sido nos tempos atuais, mas por outro lado, eu acho que nunca foi, a nossa atividade nunca foi tão necessária quanto ela é hoje, né? Tem uma brincadeira que a gente faz, você já deve ter ouvido isso, que diz que o jornalismo ele separa o joio do trigo e publica o joio. Nunca tinha ouvido, Mas não. assim, não, né? Ó, Jorge Veja está só. dizendo que fez um chazinho para ver esse papo desses dois queridos e competentes. Jorge, por favor, faça perguntas. Participe. Exato, mas não faz pergunta muito difícil não, viu, Não, Jorge? Senão pergunta de depois a gente amigo, se viu, Jorge? entende. Pergunta de amigo. Ó, Vera Rocha está dizendo aqui, Então, as assim, empresas liberaram mais os jornalistas para... Ah, não, vou guardar. Vou guardar essa pergunta. Vou guardar vamos lá, deixa eu essa concluir primeira essa. pergunta. Veja só, vamos ficar na primeira, vamos ficar na primeira parte da brincadeira, né? A necessidade de separar o joio do trigo. O que acontece? A gente, como você colocou bem, nunca houve tanta informação disponível como a gente tem atualmente, né? Provavelmente em uma hora de Instagram circula mais informação do que você tem, do que os jornais do mundo inteiro são capazes de produzir em um dia. É muita coisa. Mas assim, nesse contexto em que você tem muita informação circulando, como é que você faz para saber o que é relevante? Como é que você faz para saber o que é de verdade? E aí entra o papel do jornalismo. O bom jornalismo, ele ajuda a separar o joio do trigo. Aquela história de publicar o joio é mais uma brincadeira. Mas assim, eu acho que a gente caminha cada vez mais para um papel de curadoria, para um papel de referendar, um processo em que você tem muita informação disponível, em que a gente tem liberdade para publicar aquilo que bem entender e algumas pessoas simplesmente usam mal essa liberdade. Alguém precisa dizer, olha só, isso aqui que Sueli está dizendo é verdade. Isso aqui que fulaninho está dizendo não é bem assim. E por que o jornalismo é importante? Porque a gente faz isso com base numa série de técnicas. Técnica, né? E assim, exatamente. E as pessoas, às vezes, elas desconhecem o fato de que assim, o jornalista profissional, ele vive da reputação dele. Sabe? No dia em que eu escrever algo, no dia em que eu disser algo e a minha audiência, mas sabe, será que isso que Donaldson está dizendo é verdade?
eu estou numa situação bem complicada. Eu estou numa situação bem complicada. Então, assim, a gente precisa dessa curadoria. E quanto mais informação tiver disponível, mais necessário será o bom jornalismo. Então, assim, é desafiador, mas é cada vez mais necessário. E quais são esses desafios? Os desafios, veja só, o mundo anda cada vez mais rápido. Né? Quando eu fiz o vestibular para jornalismo, eu lembro que assim, o que acontecia? Saía o resultado geralmente à tarde, às vezes início da noite ali, né? E aí a gente ficava coladinho ali no rádio para ouvir se o nosso Você também é nome, desse se o tempo nosso que nome. ouvia a lista no rádio. Eu acho que eu fui, eu O acho meu que eu nome fui uma começa das com últimas. D, o meu começa com S. É um sofrimento. Não, agora sim, eu tenho uma vantagem enorme além do nome começar com D, que assim, só tem um Donaldson, né? Ou pelo menos só tinha um Donaldson. Não tinha aquela coisa de escutar o. Eu não tive eu não passei por isso de José, escutar José o da Silva, José Sueli. Carlos, José Paulo, José isso, José aquilo. Já pensou? A gente ficava escutando. Não, e outra coisa, você escutou o Sueli e ainda precisava esperar o temporal, né? Eu não, eu parei no Donaldson. Quando veio o Donaldson, eu já comecei a comemorar, né? Então, aí o que que acontece? Eu tive que esperar o resultado sair no rádio, mas assim, à noite, aquela noite foi uma noite que eu não dormi porque eu precisava pegar o jornal do dia seguinte para ver meu nome escrito ali, né? Hoje não, hoje saiu na internet. Eu acredito que é algo que inclusive caiu em desuso, né? Os jornais publicavam as listas dos aprovados nos grandes vestibulares. Isso não faz mais sentido. Às vezes atrasava o fechamento por ficar esperando chegar. Agora deixa eu te contar um negócio. Deixa eu te contar um negócio. Minha mãe tem ali, tem lá o jornal com meu nome até hoje, sabia? Sabia? Claro, se não fosse assim, não era mãe. Exatamente, exatamente. Eu também tenho o meu. Então, a Legal. velocidade é um desses desafios, né? O mundo Exatamente. adquiriu uma velocidade maior e o jornalismo está cavalgando para acompanhar essa velocidade. Mas e o outro desafio? Porque minha mãe já dizia que a pressa é inimiga da perfeição. Porque a Exatamente, velocidade exatamente. também prejudica, né? A apuração da Prejudica. notícia. Eu acho que a Isso gente não também é um pode perder. desafio. Com certeza. Eu acho que a gente não pode perder de vista nunca, Su, que é o que eu estou falando. A gente vive da nossa reputação. Não importa, não importa muito, não importa muito. A gente até pensa que importa, mas assim, a exceção de situações muito pontuais em que a gente, por exemplo, eu lembro exatamente o que eu estava fazendo, tudo que estava acontecendo no 11 de setembro. Eu lembro que a gente tinha uma TV na cozinha de casa. Eu morava com meus pais ainda e eu tava lá assistindo, tomando café da manhã, assistindo TV, e aí deu aquela parada e 11 de setembro. Mas fora situações muito impactantes como essa, a gente dificilmente lembra onde foi que a gente viu primeiro uma notícia. Verdade. Mas uma cobertura bem feita, uma cobertura feita com profundidade, que te acrescente informações relevantes, ela é marcante. Ainda que ela não seja a primeira a dar uma determinada notícia, ela te marca. E assim, a gente às vezes fica muito preocupado, nós ficamos muito focados em ser os mais rápidos e esquecemos que nós precisamos ser os melhores.
Sabe, não importa se uma determinada notícia chegou, uma determinada informação chegou para mim ou para você primeiro no WhatsApp. Eu não me preocupo muito em ser o primeiro, em ser o primeiro a noticiar algo. Eu acho que é muito mais importante, fazer até um trocadilho, eu acho que é muito mais importante você ser o último, porque assim, porque se você for o último, significa que a sua audiência rodou e parou ali em você e satisfez a demanda, a necessidade que ela tem de informação vendo o teu produto, né? Eu acho interessante isso, Donaldson, porque muitas pessoas me procuram no WhatsApp com notícias para eu checar se aquilo ali é verdade. É muito interessante, porque E às eu vezes são virei o coisas saque, estapafúrdias, né? a verificação. E às vezes eu fico um pouco preocupado com isso, porque são coisas totalmente estapafúrdias, né? Eu estava vendo ontem, rapaz, um áudio de uma mulher dizendo que a O vacina do 5G, né? Covid, dizendo que quando acionar o 5G, que a vacina do Covid que vai trazer esse e aquele problema. Gente, não existe vacina ainda, a vacina ainda está sendo estudada. E assim, mas já existe a fake news, né? Já existe a desinformação em torno do assunto. Assim, o desafio, então, é a velocidade que aumentou e a qualidade que você tem que manter. Então, quanto mais a velocidade aumenta, mais desafiador é manter a qualidade da informação. Estou correta? Corretíssima, Su, corretíssima. Eu acredito, sinceramente, isso é uma coisa minha, que qualidade é, tem que ser o nosso foco, tem que ser o nosso foco. Claro que você entregar o produto em tempo hábil é fundamental, mas a gente acaba invertendo um pouquinho isso, a gente se preocupa mais em entregar rápido do que em entregar bem. Aí a qualidade vai para o saco. Vai pro saco, sabe? Tipo, é, não sei, às vezes você vê na internet, assim, tipo, o veículo fala assim, aconteceu tal coisa, e aí lá embaixo ele bota informações não confirmadas. Ó, se não está confirmado, não é Aqui publicou. informação, sabe? Tipo, o medo de tomar o furo, sabe? Eu queria lhe perguntar, e o furo jornalístico ainda existe ou já acabou? Esse mito não existe mais, esqueça. Existe, existe, e assim, Eu sei que você adora isso. Você é exclusiva. exatamente, porque assim, existe e é fundamental, Su, porque assim, se eu tenho informação disponível em qualquer lugar hoje em dia, como é que eu atraio a audiência para o veículo em que eu estou trabalhando? Com qualidade e com informação que a minha audiência não encontra em outros locais. O furo é fundamental e vai continuar sendo e vai se tornar cada vez mais fundamental. É, Eu acho que assim, esse debate é fundamental. A gente tem a sensação de que o jornalismo ele está se enfraquecendo. A gente tem o que você falou sobre os ataques que a nossa atividade tem sofrido é uma triste verdade, é uma triste realidade, mas a gente não pode se curvar a isso. A gente não pode se curvar a isso. Quem aceita essa situação, infelizmente, está na profissão errada. Sabe, é desafiador, mas temos que lutar. A gente tem que lutar contra a desinformação. A gente tem que lutar contra o papel secundário que uma parte pequena da sociedade, graças a Deus,
é muito pequena, é barulhenta, mas é pequena. Mas assim, a gente não pode aceitar esse papel subalterno que essa parcela ínfima da sociedade tenta colocar para a gente. Eu fico triste quando eu vejo colegas que trabalham em determinado veículo falando mal de outro veículo, dizendo que é isso, que é aquilo, que a gente pode fazer críticas, porque ninguém é aqui inocente para achar que os veículos são perfeitos, certo? Não são. Mas a sociedade então não é perfeita. Então, assim, mas o jornalista, ele pode fazer críticas, sim, aos veículos, mas não entrar nessa paranoia, nessa maluquice, nessa teoria de conspiração de que a imprensa é comunista, que quer derrubar isso, que quer criar aquilo. Isso é uma maluquice. Mas antes de você falar, Dom, eu quero lembrar aqui aos nossos amigos participantes, agradecer a eles e dizer que as últimas lives, esta live e as próximas lives e as últimas lives estão disponíveis tanto no perfil da agência Tecom quanto no meu perfil pessoal, Sueli Temporal. E que você pode ir lá conferir no IGTV. E também a gente está disponibilizando as lives em forma de podcast, no Apple Podcast, no Spotify, no Google Podcasts e em outras plataformas. Tá? E aí agora eu vou para a pergunta que foi feita, foi mandada pela internet, pelos nossos PS Fã Gomes. Eu não sei. Psi Fã É minha Gomes. irmã. Psi... Ah, é sua irmã? É minha Ela é irmã. psicóloga, ela, né? Fã. Ela é Porque agora psicóloga, que eu, sim, eu sim. descobri que todo psicólogo bota psi na frente, eu digo, gente, quanta gente que chama psi, eu ficava achando que Não, você lembra que não fale antigamente, antigamente, você há, entende. há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, jornalista botava o ponto .jor no e-mail, né? Pois Então, os psicólogos, eles colocam o psi. psi. Ah, então, ela pergunta o seguinte, vocês, jornalistas, são de grande valor para a informação, ainda mais na pandemia. Vocês se sentem valorizados? Pergunta de psicóloga. Como a gente se sente? Eu, eu acho que se a gente fizer essa pergunta para qualquer profissional de qualquer área, ele vai responder que não se sente devidamente valorizado. E assim, eu tenho essa mesma sensação em relação ao jornalismo. Mas assim, eu não sei se há um descrédito da sociedade em relação ao que a gente faz, ou se é aquela coisa do profissional mesmo, de quando você faz alguma coisa de que você particularmente eu não me sinto desvalorizado. Mas enquanto corpo, enquanto corporação, enquanto grupo, eu sinto que a nossa atividade, infelizmente, ela não é valorizada como deveria. Tipo, eu, Donaldson Gomes, jornalista, eu acho que eu sou mais valorizado, mais reconhecido até do que eu merecia. Mas o jornalismo, ele precisa ser melhor visto pela sociedade. E assim, esse momento que a gente está vivendo, ele representa uma oportunidade para a gente, né? É como o trabalho dos médicos, claro que numa proporção totalmente diferente. Mas assim, hoje eu acredito que devem existir poucos brasileiros que não entendam a relevância de você ter bons médicos, bons profissionais de saúde, não só médicos, enfermeiros, todos os que estão envolvidos no combate a essa pandemia, bem como a importância de você ter um sistema de saúde eficiente. Mas provavelmente, há um ano atrás, a percepção que se tinha a respeito desse assunto não era como essa que a gente tem hoje, né? O momento de crise é sempre um momento de oportunidade.
Nem sempre a gente aproveita. Eu acho que o jornalismo pode sair dessa pandemia. Eu espero que a gente saia o quanto antes, muito mais fortalecido do que ele entrou. Certo. Agora, então, já que você é uma pessoa otimista, que você demonstrou aí nesta resposta ser uma pessoa otimista, eu também sou. Sempre. Eu também sou. Mas eu sou otimista assim, eu me preparo para o pior, esperando que o melhor aconteça. Mas se vier a merda, eu já estou pronta, já estou com roupa de ir. Acertíssimo. Quais são as perspectivas para o futuro? E que conselho você daria para os jornalistas mais jovens que estão começando? Veja só, eu acho que as perspectivas para o futuro do jornalismo são de mudanças cada vez mais aceleradas, mas assim, a nossa profissão, ela historicamente vive de mudanças. A gente às vezes confunde, o jornalismo ele muda muito e assim, em diversos momentos você vê as pessoas, entre aspas, decretarem a morte do jornalismo, o fim do jornalismo, porque elas às vezes Ou o fim do confundem jornal, o fim do o fim papel. do... Pois é, exatamente. Elas confundem o jornalismo Olha, o Rafael com Veloso o... já fez uma pergunta dessa. Vamos guardar aí. Ó. Ele perguntou assim: Elas vocês acham que a confundem, elas... pandemia acelerou o fim dos jornais impressos e sua migração para o digital? Isso é tema para uma live, Rafa. É verdade, é verdade, é verdade. Sim, continue. Então, isso tá sempre mudando, sabe? Você tem nesse processo um canal, digamos assim, que é o impresso, que durou por alguns séculos. Mas, por outro lado, 2 séculos. é, hã? 2 séculos. A impressão de Exatamente. papel. Mas por outro lado, você nesse período, você teve outros canais de informação que surgiram, que perderam importância, e o jornalismo continuou e vai continuar. A gente não pode confundir jornalismo com o canal que é usado para fazer. Sabe? Quantas profissões relacionadas a. Se a gente fechar só no jornal impresso, quantas profissões relacionadas ao jornal impresso deixaram de existir e o jornal continua saindo? Por quê? Porque você tem uma tecnologia nova. Você antes precisava fazer uma chapa assim assada. Hoje em dia você não precisa mais. Se você parar para pensar, antes da pandemia, a redação do Correio, onde eu trabalho, ela fica num espaço físico, a gráfica fica num outro espaço físico Longe, distante, distante. e isso nunca foi, e isso não era mais um problema. Antes você precisava ter a redação ali colada Muito. na gráfica. Hoje você pode ter a redação afastada da gráfica e agora, mais recentemente, durante a pandemia, a redação do Correio é aqui na minha casa, é na casa de Jorge Gautier. Muda, voltou? Quem caiu fui eu ou Voltou. você? Fui eu. Pronto. Então, assim, isso mudou e nós continuamos fazendo jornalismo. Assim, o conselho que eu dou a quem está entrando na profissão agora é foque na essência do jornalismo. A essência do jornalismo é produzir conteúdo de boa qualidade. Tem um colega, o Vladimir, que cuida da parte digital do Correio, que ele tem uma frase que é muito engraçada. Ele diz assim, olha só, no dia em que for possível produzir notícia para colocar em para-choque de caminhão, o Correio vai estar lá. No dia
em que estiver disponível a tecnologia para produzir notícia no espelho. Então, assim, você termina de tomar banho, está lá se penteando. É E se você puder impressionante. ver notícia ali, o correio vai estar lá. Então, assim, Misericórdia, tive agora um pesadelo, fiquei nervosa. Fiquei nervosa. mas veja, O mas WhatsApp veja, aparecendo assim no espelho, ó, as mensagens, fiquei toda nervosa. imagine. Mas assim, se inventarem a tecnologia, se prepare. Sim, Então, quem está entrando na profissão, Su, eu acho que tem que ter muita clareza em relação a isso. Não tem mais essa coisa de, eu sou repórter de impresso, eu sou repórter de TV, eu sou repórter de WhatsApp, porque daqui a alguns dias alguém vai dizer que eu sou repórter de Instagram. Não, você é repórter, você é editor. exatamente. Você falou uma coisa interessantíssima, que já antes da pandemia, a gente já estava credenciando pessoas, não necessariamente jornalistas, né, os influenciadores, para participar dos eventos dos nossos clientes lá na agência. A gente tinha um mail de jornalistas e tinha um mail de influenciadores. E tinha um mail, aí tem influenciador de gastronomia, influenciador de. Como se fossem editorias. Né? Influenciador de política, influenciador de lifestyle, de moda, enfim. E a gente já tinha os mailings, né, dos influenciadores e dos jornalistas influenciadores, porque às vezes a pessoa não estava no veículo, mas a gente convidava aquele jornalista porque ele tem uma audiência na rede social dele, uma audiência importante. Você veja como as Sim, sim. coisas estão rapidamente se modificando. Né? Isso é um É exemplo isso. É, do que você está falando aí. e muitas vezes é muito interessante ver que você atenta para a importância desse público, desses profissionais, porque assim os influenciadores eles são um desafio para a gente que é jornalista profissional. Assim, às vezes a gente não sabe lidar corretamente com esse público. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma cobertura do lançamento de um carro Ó, Jorge Gaultier, em parêntese, Jorge Gaultier está dizendo aqui. Tem muito influenciador que produz conteúdo melhor e mais bem apurado que muito jornalista formado. É um desafio e é polêmica. Adoro. Jorge Gaultier Pronto, adora uma Jorge. polêmica. Ele tinha que botar Ô, uma Sueli, mas polêmica. assim, Jorge tá me dando. Jorge já tá lhe dando o lead. Eu ia fazer um arrudeio enorme para chegar nisso aí. Deixa eu te Incompetência. O nome contar. disso é competência. Eu fui para fazer o lançamento um veículo em São Paulo. Eu nem tava no correio ainda. E aí, tipo, é, a montadora ela colocou três profissionais por veículo, né? E aí a gente fez uma viagem de São Paulo até Santos. E aí a gente ia se revezando no carro e aí fomos batendo papo. E aí, aquela coisa de jornalista, né? A primeira coisa que eu perguntei para os caras, e aí, vocês são de que veículo? Aí o cara falou, não, eu sou do blog e tal. E o outro, ele tinha um perfil no Facebook em que ele falava de carro. O cara era vendedor de loja, mas era apaixonado por carro, sabia muito mais de carro do que eu e todos os outros jornalistas tradicionais que estavam ali. Então, assim, aí o que acontece? Eu poderia ter uma postura reticente de, pô, esse cara tá ocupando meu espaço, mas Não assim, está no lugar dele. Não está no lugar não certo. está, mas assim, aí é que tá. Por que é que a audiência segue ele? Porque ele ama o que Ele ele tem faz com conteúdo. profundidade, ele faz com qualidade. Ontem aconteceu um negócio bem engraçado, né? Uma fonte me passou
uma determinada nota para eu publicar na coluna, né? E aí eu publiquei ontem de manhã, ela me mandou uma mensagem assim, tipo, olha só, ela domina aquele assunto e ela me passou a sugestão de nota. Só que a nota que eu publiquei foi uma nota muito mais profunda e com muito mais informação do que ela tinha me passado. Aí ele pegou e fez assim, olha, sabe o que é que eu gosto? Sabe o que é que eu gosto em você? Você apura com vontade, rapaz. Aí ele pegou e fez assim, você sabe que isso e isso que você disse são coisas que eu não sabia. E tipo assim, um negócio que era da área dele. Tá, pois é. Então assim, para sobreviver nesse mundo, para sobreviver nesse mercado, a gente tem que ter essa mentalidade, isso, E tem que sabe? gostar, Aquela né? coisa, Jornalismo, você é tem que aquela coisa gostar, do, você tem que ter tesão, porque se você não tiver tesão pela sua profissão, se você não gostar, meu filho, saia, vá procurar outra coisa para fazer, né não? osso, às vezes Porque a gente se você aborrece vê, é muito, então tem que gostar. tem que gostar e outra coisa, você tem que saber que cada letrinha, cada palavrinha que você está escrevendo, que você tá dizendo, você na realidade você está escrevendo, você está fazendo o seu nome. Sabe? O mercado é muito disputado Falou em para casa, o você. Roberto Nunes entrou logo. Ele sabe o que eu estou falando. E Beto é um pioneiro nisso, né? Beto, Verdade. mesmo quando ainda estava em redação de jornal, sempre teve muita clareza em relação à importância do conteúdo especializado, né? Exatamente. Exatamente. E ele é um Grande cara que é abraço, prazer especializado em trabalhar. autos, né? Ele Exatamente, sabe exatamente. tudo, e ele é respeitado pelas montadoras, ele é respeitado, ele tem fonte. Então, isso tudo leva tempo também para você cultivar, né? Não nasce do nada, né? É porque Exatamente. às vezes Aquele profissional que a gente via muito antigamente em redação. Eu já vi gente dizer assim, tipo, recebe a pauta e se a pauta tem que ter. Perguntar isso, perguntar isso, perguntar isso. Aí você chega para a pessoa e fala assim, pô, mas tem uma informação básica que não está na sua matéria. Não estava na pauta. Esse profissional está fadado ao fracasso, Su. verdade, Não vai sobreviver. verdade. Não vai sobre. E assim, e isso nem é uma coisa nova. Isso nem é uma coisa Não, nova. não, Isso só tá se acirrando. Mas assim, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, essas pessoas podiam até entrar numa redação, mas elas não ficavam, porque a sociedade sempre demandou informação e sempre demandou informação boa. verdade. É que nem aquele repórter. Eu fui chefe de reportagem na época paleolítica. Eu fui chefe de reportagem no Você começou Correio. cedo, Su. Eu fui chefe de reportagem no Correio quando ainda era na Paralela. E, Você sabe que tem muita gente que ainda acha que o correio ainda é na paralela, claro, né? com certeza. Então, e eu tive e no Jornal da Bahia, né? Que não existe mais. E no Jornal da Bahia eu tive uma repórter, uma vez eu não me lembro o nome dela, graças a Deus. Eu acho que ela nem é mais jornalista, porque realmente a coitada não tinha talento. É, eu mandei ela cobrir uma determinada pauta, que era uma coletiva. Ela falou assim: não teve a coletiva, não. Eu disse, por quê? Porque o entrevistado ficou doente, foi internado. Eu disse, e você não foi lá no E isso não é hospital? notícia, né? A notícia estava pulando na frente dela. Ela falou, Exatamente, poxa, de mão exatamente. vazia, porque a pessoa tinha ficado doente. O entrevistado tinha ficado doente de minha filha, né? Agora, Dom, eu quero. Tem Foi. várias pessoas aqui entrando, a Marluce Barbosa, a Iesca Azevedo, que também é grande jornalista, Ana Sim, Cristina. sim. E Muita a gente gente querida. está aqui com os colegas maravilhosos. Eu quero agradecer a cada um. Eu queria agora lhe fazer uma pergunta do ponto de vista mais pessoal. Primeira coisa, quem é Donaldson Gomes? Bom, eu sou eu, ué.
Que pergunta difícil de responder, Su. Ó, eu sou o pai de Rafa e Gabi, eu sou o marido de Lília, eu sou filho de Francisco, eu não sou Zezé de Camargo e Luciano, mas eu sou filho de Francisco, sou filho de Valdiné, e assim, mas assim, profissionalmente falando, eu sou um cara absolutamente apaixonado pelo que eu faço, sabe? Eu amo fazer jornalismo. E assim, eu amo as áreas de cobertura em que eu atuo. Sabe, eu adoro política, eu adoro economia. O povo diz que economia é Não, chato. não é. É, não é. É assim, na verdade, o economês é chato. O jornalismo econômico preguiçoso é chato. Mas assim, economia é uma área maravilhosa no jornalismo, porque assim, você está falando de questões essenciais para a qualidade de vida das pessoas. Infelizmente, a gente precisa de dinheiro. Infelizmente, todo mundo precisa, sabe, uma decisão que um ministro toma, uma decisão que uma grande empresa, e às vezes uma decisão que uma pequena empresa toma. Essas decisões são fundamentais para a nossa qualidade de vida. Sabe? E alguém precisa Apurar. separar o joio do trigo, né? Exatamente. E eu amo fazer isso. Então, assim, eu sou um apaixonado por informação e principalmente informação nessas áreas em que eu atuo. Então, você é um homem e um profissional negro. Você já sofreu preconceito racial na sua profissão ou em alguma outra questão? Como você lida com isso? Veja só, Su, eu não sei se você viu ontem um vídeo de um cara que distrata um entregador e ele chega a apontar para a cor da pele Faz dele. assim, cobrança. Nesse nível de brutalidade, de agressividade, eu nunca sofri. Mas assim, é uma coisa chata, muita gente não gosta quando se diz isso, mas a gente vive num país racista Verdade. e não é e não dá descanso, sabe? O racismo é o tempo inteiro. Veja, eu estudei, é aquela coisa do racismo estrutural. Eu estudei em escola pública. Eu tenho muito orgulho dos meus pais, porque assim, eu fiz vestibular a primeira vez, eu fiz vestibular pela primeira vez em 1998 e eu perdi no vestibular. Eu terminei o segundo grau, fui para o vestibular e perdi. E meus pais, né, porque foi uma decisão deles dois, e meus pais tinham um Monza que era instrumento de trabalho dele, né? Meu pai precisava do carro para se deslocar e ele fez assim, olha, vendeu o carro dele e pagou um ano de cursinho para mim, para que eu pudesse, para que eu tivesse a oportunidade de passar no vestibular, conseguir passar. Mas assim, as condições de disputa eram iguais? De Não jeito eram. nenhum. Olha, se eu não estiver equivocado, na turma, eu passei para o primeiro semestre de 2000 e na minha turma era só eu, André Luiz, Talita e tinha mais alguém que eu não consigo me lembrar. Quatro alunos de escola pública, só. Então, assim, quando você pensa em racismo de maneira mais ampla, sim, o tempo inteiro. Eu entrei em 2000.1 e computador ainda era uma coisa muito cara. Ainda é, né? Ainda é. E assim, aí eu vou saltar para o lead. Meus pais fizeram das tripas coração para que eu pudesse ter um computador antes do final do primeiro semestre daquele ano. Assim, eu sou muito grato a eles porque O esforço, né? tudo que eles puderam fazer para dar educação
para eu e minhas duas irmãs, eles fizeram. Mas assim, nos primeiros meses de faculdade, eu entregava os trabalhos batido numa máquina de escrever. E assim, e E também era os caro, porque colegas, não era barato máquina de escrever também. exatamente, e os colegas tiravam sarro, sabe? É racismo? Não é, sabe? Tudo. Sabe quando você tem um país que é construído em uma estrutura racista, o racismo acaba se manifestando das mais diversas formas. Como é que eu lidei e como é que eu lido com isso? Eu posso te garantir que eu tenho pouquíssimos colegas que dominem um computador como eu domino. Sabe? Eu passei no vestibular em primeiro lugar. Eu fui o melhor aluno que eu pude ser nos meus 4 anos de Facom. Eu pego qualquer pauta que você me der. Pode ser uma pauta que você chegue para mim e faça assim, ó, vai ser uma notinha de rodapé no jornal. Eu faço aquela pauta como se aquela fosse a minha última oportunidade de escrever. Ou se fosse a capa do jornal. Como se fosse a capa do jornal. E assim, e às vezes vira a capa do jornal. Sim, porque é feita como se fosse. O Marluce, que está aqui nos assistindo, eu já entrevistei ela também, certo? Marluce, Abraço, Marluce. ela me disse na entrevista justamente isso, do esforço que a pessoa que é negra tem que fazer para estar em pé de igualdade e para sobressair dentro dessa estrutura racista, desse racismo estrutural que a nossa sociedade vive. E eu gosto sempre de falar nas minhas lives sobre isso, porque é preciso falar sobre isso. É preciso Claro. dizer, a sociedade é racista, nós somos racistas. E nós precisamos É porque às acabar vezes a com gente isso. entende isso. Oi? A gente às vezes a gente entende o racismo apenas como o ato extremo. Isso. Sabe? Não é Mas só. O não, ato extremo é crime. O ato extremo é crime. Mas o racismo das pequenas coisas, do cotidiano que você não percebe que você magoa o outro. Mas aí o que ela me disse, Marluce me disse, ela me disse o seguinte, que ela foi diretora da rede, comercial da Rede Record durante anos, e hoje ela está agora no Jornal à Tarde, ela é empresária, ela está como consultora comercial do Jornal à Tarde, e tem os painéis eletrônicos, né, da mídia eletrônica OH, né, mídia externa, mídia exterior. E ela estava me dizendo que quando ela falava com as pessoas, com clientes da publicidade, que ela ia vender as cotas, as coisas, ela vendia coisas, milhões, né? Porque trabalhava sim, numa sim, sim, sim. televisão. Que quando ela ia falar pelo telefone, as pessoas, e entrava pessoalmente em contato com a pessoa te tomava um susto. Porque imaginavam que ela era branca, loura, alta, né? E ela, negra e linda, sempre. Não, porque ela é linda por dentro e por fora. Ela é toda. Eu não posso nem falar porque eu sou suspeita. Mas as pessoas se assustavam com ela, pelo fato dela ser negra. Já aconteceu isso com você? Ou isso só acontece com mulher? Porque também tem o machismo. Porque também tem o machismo implícito aí, né? Porque são dois Tem. preconceitos aí, que é por ser negra e por ser mulher. Quer dizer, não, primeiro, para ela ser mulher, ela tem que ser bonita, para estar ocupando um cargo alto. Né? E não pode ser negra. E as pessoas acham isso um absurdo. Já aconteceu isso com você? Verdade. Poxa, o que eu tenho anotado, não. Eu sou muito desligado, graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou muito desligado, assim. Mas a gente tem que ter consciência. A gente precisa falar sobre o assunto e a gente precisa tá sempre se policiando em relação a esse assunto, porque assim,
ele foi jogado para debaixo do tapete por muito tempo, né? Não dá para você continuar escondendo a sujeira. Mas assim, que eu tenha notado, não. Graças a Deus. Que bom. Que bom. E seus filhos, eles sofrem racismo? Você acha que eles sofrem? Meus, Ou você tem medo meus que eles filhos, sofram? meus filhos, eles acabaram puxando A mãe. a mãe, né? Então, eles Nunca não, percebi, não. você acha que eles não vão sofrer racismo? Ou Não sei. Eu espero que não. Assim, é um assunto que a gente conversa muito. É um assunto e desde pequeno, eu tenho uma postura com meus filhos de enfrentar qualquer tipo situação? de assunto, qualquer tipo de situação. Tem assuntos que eu procuro, eu espero eles me provocarem, outros como esse, todo assunto relacionado a preconceito, eu não espero eles me provocarem, sempre tomo a iniciativa de esperar uma oportunidade, de ver um momento. Às vezes a gente está assistindo alguma coisa na TV e aí a gente puxa, e não só a questão racial, todo tipo de preconceito. Sabe, Su? Quando você perguntou quem era o Donald, eu esqueci de dizer um aspecto que é muito importante na minha formação, que é o seguinte: eu sou evangélico. Meu Tem um pai é preconceito pastor. contra evangélico também, não existe. E existe um preconceito dos evangélicos em relação a uma série de grupos. E Sabe, o meu pai foi. preconceito das outras pessoas em relação aos evangélicos. Também. Isso. Mas assim, eu não posso mudar as outras pessoas. Sabe, eu posso tentar influenciar elas, mas as outras pessoas são o que elas são. O que eu não admito e o que eu tento passar para os meus filhos, que eu acho que é minha grande missão na Terra é ser pai, é que assim, eu não quero que os meus filhos, caso eventualmente eles sigam exatamente pelo mesmo caminho que eu, em termos de fé, eu não quero que eles reproduzam muitos preconceitos que são reproduzidos pelos evangélicos. E isso é um desafio Enorme. enorme, enorme. Ah, os evangélicos também são vítimas de... São. Mas por que a gente sofre preconceito? A gente precisa reproduzir esses preconceitos? Não. Alguém precisa... não sei se você assistiu o Game of Thrones. Pedaço. Muito comprido. Tinha uma personagem que ficava... Eu não vou dar spoiler, nenhum spoiler grande não. Mas assim, tinha uma personagem que vivia... O lema de vida dela era: a gente precisa quebrar a roda. Essa roda que fica atropelando todo mundo, ela precisa ser quebrada. Alguém precisa tomar a iniciativa de quebrar a roda. Sabe? Alguém precisa quebrar essa roda do preconceito. Verdade. Agora, entrou uma pergunta aqui, que a gente só tem 10 minutos finais, estamos nos Oh, finalzinhos. Jesus. Então, o João Rafael Veloso está perguntando assim, trabalhando com economia e política, qual foi a saia justa que você já passou? Veja só, eu não considero. Eu sou muito safo nessas coisas, mas assim, Você é, eu já vi. já tentaram me colocar em um bocado de saia justa, sabe? Assim, eu não me vejo em aperto porque assim, eu sou muito franco nas minhas relações, eu sou Parente. muito transparente, sabe? Por exemplo, antes de trabalhar no Correio, eu trabalhei numa tarde. Eu cobria política e economia numa tarde, toda a dignidade do mundo. Aí eu fui para o Correio e cubro política e economia com toda a dignidade do mundo. Mas no Correio, às vezes, as pessoas perguntam: ah, mas como é cobrir política no Correio? É igual, Igual, com certeza. E é assim, a igual. dignidade está no profissional. Está em você.
Você não pode esperar que esteja no outro. Você não controla o outro. Não. Você imaginar o profissional, o jornalista, que imaginar que a credibilidade dele está no veículo, ele está lascado. Ele está lascado e assim, tipo, na verdade, eu tenho muita consciência em relação a isso. Eu empresto a minha credibilidade para o veículo onde eu estou. Perfeito. Perfeito. Empresto não, alugo, né? Alugo, né? Que a gente compra, a gente recebe. Então, nós já estamos, como eu falei, chegando aos nossos minutos finais. E aí eu queria que você desse uma dica de livro, uma dica de filme que tenha a ver, ou série, que tenha a ver com essa live. Ô, Su, eu ia te dar uma outra dica, mas aí ontem pela manhã, eu comecei a assistir uma série muito legal na Netflix, é A Era dos Dados. É uma E assim, série. é uma série de Olha, documentários. Carla Araújo está nos assistindo, é extraordinária ela. Um Ah, bom programa na dia, Rádio Carla, grande abraço. Excelsior, maravilhoso. Muito obrigada, Carla, por você estar aqui hoje. Bom dia. Diga, que essa série, Sim, qual e é o o que nome da série? A Era dos Dados. O que uma série de documentários, ela é muito divertida. Só para você ter uma ideia, Já vou assistir. eu comecei a assistir ela. O apresentador dela é muito engraçado. Eu comecei a assistir ela e daqui a pouco Lília estava passando e parou assim, sentou no sofá. A Rafinha, que só quer saber de League of Legends, não sei o que, VP. Aí parou e começou a assistir. Aí ficou em pé assim, e fez assim. Você não quer esperar pra gente assistir junto, não? Esse tipo de, esse tipo de oportunidade a gente não pode perder com os filhos, não, né? Assistir junto uma É uma série com os filhos, raridade. não tem não. E a pedido, então. Aí, e assim, tipo, é muito legal porque ela expõe de uma maneira muito didática e divertida esse mundo que a gente vive, né? A gente está sendo monitorado o tempo inteiro, das mais diversas formas, de formas que a gente não consegue nem imaginar. E ela dá um pouco de clareza pra gente em relação a essa realidade, senhor. Bacana, já boa dica. E o livro? Livro, eu não estou lendo nada que tenha a ver com jornalismo, não. Eu estou lendo uma biografia de Biografia Martinho tem tudo a ver com Lutero. jornalismo, querido. É o meu estilo preferido. Ai, gente, falando em biografia, falando meu livro, adoro. É, e assim, Você está lendo biografia de quem? de Martinho Lutero. Ai, que maravilha. E é Inclusive, eu muito tenho, interessante. eu tenho uma dica para lhe dar. Tem um canal no YouTube chamado Louco por Viagens, que ele tem uma série sobre Martinho Lutero feita lá na Alemanha. Todos os Ah, que legal. assista que você vai amar. E essa biografia é muito bacana porque é um trabalho que foi feito com base nos relatos que existem sobre a infância de Lutero, os lugares em que ele viveu, e ela tenta traçar um perfil psicológico dele, né? Que maravilha. Cara que, goste-se ou não, foi um dos homens que moldou a era moderna, né? Certamente. Ó, quero só dizer que só tem 2 minutinhos, menos de 2 minutinhos. Ô, Então, vou Jesus. só dizer aqui um beijo. Lhe desejo um feliz Dia dos Pais, que eu sei que você é um Ah, paizão. obrigado. Quero que você tenha um dia muito feliz amanhã. Lhe agradecer imensamente e dizer que na próxima semana vamos estar aqui com a professora Kátia Raulino, que estava, inclusive, nos assistindo. Ela é professora, autora, parecerista e jurista. E nós vamos falar sobre as lives e a advocacia. Muito bacana. Su, eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Acompanho sempre que posso o nosso papo no cafezinho aqui. E estarei aqui na semana que vem também acompanhando sua próxima live. Um grande E abraço. acompanhe as lives de Donaldson no Correio, que é Política e Economia no Instagram, no perfil do Correio 24 Horas. Muito legal também. Olha, Tia Má entrou aqui, ó. Tia Má, querida, amor. Ah, estamos Só me famosos. dizer
Ela vai Diga. falar mal de mim, mas é mentira. Só vim dizer, eu tô esperando o que ela vai dizer. Faltam 40 minutos. É, ela Só gosta de manda criar essas duas suspense. pessoas e nós de você, meu querido. Oh, eu tinha certeza que você ia dizer alguma coisa bonitinha, Maíra. Um beijo. Mas amo você, viu, Mar? Ó, rapidinho. Maíra era minha companheira de cafezinho na tarde. Pois é, Era agora ela companheira de participa do nosso cafezinho, era cafezinho. companheira de lanche, de tudo. Olha, Donaldo me chamou a vida toda de péssima. Ela dizia que ela era má, eu disse, não é, não é má, Um não, é minuto, tá? péssima. Tchau, minha gente.